Bom dia para todos vocês que estão aqui sempre acompanhando essa comunidade de leitores proficientes. E qual a importância disso? Gente, sabe, né? Ler é para quem realmente quer fazer acontecer. Então, hoje eu vou falar diretamente com os professores, principalmente com os professores que estão aí na luta diária da sala de aula, que muitas vezes ficam sem saber muito bem o que fazer para chamar a atenção. Bom dia, Clara. Para chamar a atenção, para despertar o interesse dos estudantes em relação à leitura. E tem muito professor que fica muitas vezes achando que está falando literalmente com as paredes. Olha para um lado, olha para o outro e diz, nossa, ninguém presta atenção em mim. Ou fica reclamando, achando que a aula é chata. Leitura, que chato. E eu sei que muitos professores têm esse tipo de dificuldade no dia a dia, né? Eu espero que não muitos, né? Mas eu sei que boa parte, sim, sofre com esse tipo de problema. Então, o que poderia ser feito? Quais orientações eu poderia dar para que esse contato com a leitura em sala de aula fosse o mais prazeroso possível? Porque a gente fala muito sobre prazer de leitura, mas muitas vezes só o falar não é o suficiente para que você possa realmente conquistar o interesse, a atenção desse estudante. Então, muito mais do que palavras, a primeira orientação que eu posso dar para vocês é que você precisa viver de fato e ter uma postura como leitor. Porque assim, às vezes a gente fala de uma coisa ou sugere às pessoas que elas façam coisas que a gente mesmo não faz no nosso dia a dia, que a gente não tem a prática ou não tem realmente aquele genuíno interesse pelo assunto. Às vezes é muito mais por porque sou professor, porque de repente ensino alguma língua e acredito que por esse motivo eu preciso dizer que ler é bom, mas eu mesmo não leio. Vocês entenderam qual é a questão? As pessoas sentem quando existe uma verdade, uma autenticidade no professor. Os estudantes, a gente às vezes acha que não, mas eles prestam atenção no professor nos mínimos detalhes. Então, principalmente a parte não só do que ele fala, mas da maneira como ele gesticula, a maneira como ele interage dentro de outros sentidos. Então, às vezes a gente acha que é só o que a gente fala que será o suficiente para que ele de repente desperta o interesse para a leitura e acha aquilo interessante e acha que aquilo realmente vale a pena como algo que vai fazer parte, né, de uma formação da vida dele. As palavras são lindas, mas palavras jogadas no ar não têm efeito nenhum. É preciso que você seja autêntico ou autêntica como professor. É preciso que você tenha paixão pela leitura, que você transborde essa paixão, que você conquiste pelo entusiasmo. Então, muitas vezes, até aquele aluno que é mais reativo, que muitas vezes ele nem quer tanto assim participar da aula, com o tempo, ele começa a ver em você tanta paixão por aquilo que ele diz, nossa, ela gosta ou ele gosta tanto disso, que eu acho que deve ser muito bom mesmo. Então, a gente precisa também ter essa paciência. O professor eu vejo como aquele que lança sementes, né? Ele lança sementes todos os dias. Qual é o problema? Imediatismo. Às vezes a gente fica agoniado, a gente quer ver o resultado, a gente quer ver aquele aluno com bons resultados de aprendizagem. E isso causa, sim, em alguns momentos, um conflito, uma ansiedade. A gente fica sem saber o que fazer. Nossa, será que o problema está em mim? Será que é a minha aula que não é atrativa, que não é interessante? Será que eu não estou conseguindo alcançar esses estudantes? Quantas dúvidas não passam pela cabeça daquele professor comprometido, que quer realmente fazer a diferença na sala de aula, que ele quer contribuir positivamente. Não é só estar na sala. Eu posso falar por experiência própria, né? Eu sempre amei ensinar. Ensinar é uma coisa que faz parte da minha vida, da minha história. É algo que eu carrego como algo muito importante para mim. De fato, é a minha paixão. Então, por exemplo, quantas vezes, mesmo com muito entusiasmo, mesmo chegando na sala de aula, apresentando todas as estratégias e colocando ali todo o meu planejamento para de fato ser efetivado, eu vi muitos alunos resistentes dizendo, isso dá sono, isso é chato. São mitos, são construções que vêm, que não foi você, como professor, que fez com que esse estudante tivesse essa mentalidade. Na verdade, ele já vem com isso para a escola. Você que vai ser, vamos dizer assim, aquele desbravador, não é? Aquele que vai aos poucos ir moldando e mostrando que existem outros caminhos, que muitas vezes são só bloqueios que são colocados
durante a vida desse estudante, ou seja, escolar desse estudante, que você chega ali e às vezes você fica sem saber o que fazer. E aí eu te falo, é com afetividade, é com um genuíno interesse pela história desse estudante, pelo que ele pode vir a ser, que de fato você vai se aproximar e você vai fazer a diferença. Pode ser na medida daquilo que você gostaria que fosse? Pode, mas pode ser que demore. Então tenha paciência de realmente esperar o tempo das coisas acontecerem. As pessoas não aprendem da mesma forma, no mesmo tempo. Existe uma heterogeneidade que precisa ser respeitada e nós, enquanto professores, sabemos que trabalhar dentro dessa diversidade é muito desafiador, mas precisa ser um desafio com realmente entusiasmo. Então, eu vou listar para vocês para ficar mais didático, né? Ficar mais fácil de compreender, mas eu quero dizer que dentro da minha eu vou trazer algumas orientações baseadas na minha experiência enquanto professora, de coisas que ao longo dos meus 20 anos de ensino em sala de aula, de contato direto com pré-adolescentes, né? Porque eu sempre trabalhei com a faixa etária de alunos do Fundamental, né? Do Fundamental 2 até o ensino médio, mas eu posso dizer que dentro dessa experiência, o que foi que eu fui observando, o que é que eu fui sentindo nessa prática do dia a dia, que hoje fez com que eu entendesse, nossa, existem algumas orientações que se a gente começar a aplicar, os resultados começam a aparecer com mais facilidade. E assim, a gente precisa também entender que devido à carga horária que os professores normalmente têm, de muitas turmas, de muitas aulas, às vezes também fica muita informação até para o próprio professor, saber lidar com essas diferenças de turma para turma, dentro da turma também vários estudantes diferentes, são muitos desafios, por isso que eu acredito que seja uma... gente, vamos falar a verdade, ser professor, para mim, é uma das profissões mais importantes, com certeza, das mais importantes. Olha, a gente tem contato com pessoas que mais tarde a gente fica tão feliz de saber que aquela pessoa cresceu, que aquela pessoa se desenvolveu, que hoje ela tem uma profissão, que hoje ela é uma pessoa, um cidadão, uma cidadã que realmente agrega valor à nossa sociedade. Essa é uma missão, mas é uma missão que a gente sabe também que é uma missão que faz parte também da nossa sobrevivência, da nossa remuneração. Então, quanto mais prontos, aptos nós estivermos para realmente ensinar e fazer esses resultados, claro que isso também volta para a gente, né, como algo satisfatório. Da missão de fazer a diferença, mas é da missão também de você se ver dentro desse processo, da sua importância como profissional. Você está sendo um profissional que merece ser bem remunerado, que merece ser valorizado, que merece realmente ter o destaque. Então, eu vejo que é só uma troca, né? Uma troca. Infelizmente, a gente sabe que quantas vezes esse professor não é valorizado, se sente desmotivado por uma série de circunstâncias, mas eu te falo, não desista. Não desista, porque você com certeza tem toda uma capacidade para mudar essa jogada, para fazer diferente, e necessariamente não precisa ser só dentro do espaço da sala de aula. Você, enquanto professor, em outros espaços você também pode fazer a diferença. Eis eu aqui, né, que passei tanto tempo na sala de aula, posso dizer que gosto do contato, mesmo gosto e amo o que faço, mas hoje eu estou na Suécia, né? Hoje eu estou na Suécia. Eu não sei falar ainda o sueco com a fluência capaz assim, de ir para uma sala de aula e dar uma aula, mas eu posso dizer que eu encontrei, por exemplo, na rede social uma forma de transmitir a minha mensagem. Por isso que eu digo aqui, tem a ver também com o meu propósito, né? Com o meu propósito. Eu poderia ficar aqui fazendo qualquer outra coisa, mas eu, mesmo com o meu perfil, sabe que eu estou ali com o meu perfil, um perfil que eu comecei, não tem tanto tempo assim esse perfil, mas assim, é importante para mim falar sobre isso, incentivar a leitura, é algo que eu acredito de fato. Então eu digo, você acredita de fato que o que você ensina faz a diferença e transforma a vida das pessoas? Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito que eu transformo, que eu consigo fazer a diferença na vida das pessoas, que as pessoas fazem a diferença na minha vida e me transformam continuamente. Então, como professor, a gente precisa ter também um papel de autovalorização, da gente perceber todo o nosso potencial e capacidade, mas também a gente precisa ter humildade para estar sempre aprendendo, né? A gente não está ali fechado,
formado na forma, nada disso. A gente está sempre aprendendo. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Como está a sua realidade hoje em sala de aula? Você tem conseguido chamar a atenção dos estudantes? Você tem conseguido despertar o interesse dos estudantes em relação à leitura? Tem sido fácil? Tem sido difícil? Às vezes sim, às vezes não. Você já parou para analisar no seu entorno, na sala de aula, nos pequenos detalhes, nas reações, nas falas dos estudantes? O que eles falam quando você apresenta um trabalho de leitura? Como eles reagem às atividades que você propõe? Será que de repente você não está, insistindo lá porque você colocou na sua cabeça fixamente ali que só pode ser dessa forma e você está resistindo às mudanças? Será que não é necessário parar para mudar? Pensar, refletir sobre o que você pode fazer dentro de todo o potencial que eu sei que você tem para fazer diferente, utilizar outras estratégias que podem, de fato, fazer com que esse resultado que você quer ver nos seus estudantes, nos seus alunos, realmente aconteça? Então, parte muito também da nossa reflexão, do nosso posicionamento como professores. Mas eu vou mostrar para vocês hoje essas 10 orientações. Eu quero que vocês salvem esse vídeo, que vocês depois escrevam tudo direitinho, para que vocês possam aplicar, porque não adianta a gente ficar ali, né? Teoria total, já li tanto, eu li sobre isso, mas não aplica, precisa aplicar, precisa testar, você já pode testar hoje. Então, com base assim, depois me conta, Andresa, olha, eu fiz, e eu já comecei a perceber uma diferença, vamos interagir para que a gente possa trocar, e vocês podem passar também para mim orientações, assim, sugestões de temas que eu possa trazer, que eu de repente possa trazer aqui nesse perfil para que a gente possa interagir. A ideia é essa, é a gente interagir, trocar experiência para a gente aprender um com o outro, porque é assim que a gente cresce, né? A gente cresce como pessoa, a gente cresce profissionalmente também. Então vamos lá. Primeira coisa, primeira orientação, anotando aí, gente, vamos lá. Primeira orientação, fale com entusiasmo, fale com paixão. Um professor entusiasmado, um professor apaixonado pelo que faz, falem a verdade. Ele desperta, sim, o interesse dos estudantes. E esse entusiasmo, ele não está só na nossa fala. Esse entusiasmo está no nosso corpo como um todo, nos nossos gestos, na maneira como nós olhamos para esse estudante. Todo esse entusiasmo, ele é contagiante. Não tem como, e por mais que tem aqueles estudantes que são reativos, que ficam sempre do contra, estão sempre reclamando. Vamos nos blindar? Vamos nos blindar. Nada disso, por mais que ele procure reagir nesses primeiros contatos, e principalmente quando ele já tem a ideia ali, é chato, é ruim, não gosto. Quando ele não tem também um acompanhamento, muitas vezes, por parte da família nesse sentido, a gente sabe que é difícil, é desafiador. A gente dizer que é fácil? Não é. Não é. Mas a gente precisa sempre colocar que isso que nós acreditamos, o propósito que nós temos, a paixão que nós temos pela leitura, ela é inviolável. Ou seja, não tem como essas interferências exteriores serem capazes de retirar de nós aquilo que nós, com convicção, amamos e acreditamos. Então, entenderam como é que é a coisa? Você se blindar de estímulos exteriores, isso você precisa fazer de forma consciente. Olha aí, gente, já pararam para pensar nisso? Que quando a gente começa a organizar a nossa mente de forma consciente, a gente se torna mais bem preparado para não deixar que os estímulos exteriores, como reações, falas, sejam capazes de impactar o nosso entusiasmo. Porque o nosso entusiasmo, a nossa paixão, o nosso propósito, ela não está ligada ao que está fora.
mas as nossas convicções, nossos valores interiores. Então, sempre acredite que se você chegar desmotivado, você já chega cansado, você já chega desmotivado, você já chega triste. Gente, pega o livro, vamos lá, vamos abrir o livro agora na página X. Aí às vezes propõe, aluno tal, começa aí a fazer a leitura. Aí aquele aluno começa a ler, já sem querer, só porque você, né? Aí vai o próximo, não quero ler. E gente, vamos falar a verdade? É chato de verdade, não é não? Não é bem chato isso? Se torna cansativo e de repente tem um texto maravilhoso. Tem tanta coisa para ensinar, para agregar, para fazer refletir. E essa dinâmica, essa estratégia já começa com a desmotivação, com peso, que se para você, que é o líder, porque o professor é o líder desse grupo, é o líder dessa turma, parece demasiadamente já penoso e cansativo, você imagine, para aqueles que ainda não têm maturidade enquanto leitores, que estão nesse processo de aprendizagem. Então seja entusiasmado. Ele está reclamando, está dizendo, não, mas eu quero muito que você participe. Nossa, quando você falar, quando você participar, quando você debater aqui com a gente sobre esse assunto, eu tenho certeza que você vai gostar. Ele pode até ficar ali resistindo, mas você precisa não desistir. Ele resiste e você não desiste. Vai chegar um momento que sim, eles vão se aproximar cada vez mais e essas barreiras elas vão ser quebradas. Falo por experiência própria, tá bom? Por experiência própria, de ver muitos estudantes que começaram bem arredios em relação à questão da leitura e que depois, com o tempo, deu assim, poxa, professora, muitas vezes eu ouvi isso. Ai, Andressa, professora, como você ama, olha como é que ela fica. Eles achavam até que eu era meio atriz, porque eu ficava criando coisas e falando com entonação. Gente, esse teu gesto, essa tua entonação, essa tua empolgação que você está fazendo, que mesmo que o camarada nem tenha tanto interesse naquilo, ele para te ver, para te ouvir. Nossa, caramba, essa pessoa ama mesmo o que ela faz, né? Ela acredita muito nisso. Não é que acho que eu vou dar uma chance aí. Vou parar aqui para pensar um pouquinho sobre isso. Então, seja esse professor entusiasmado, esse professor que passa com verdade. Não é forçado. É com verdade o propósito, a paixão que tem pela leitura. É assim que você vai conquistar esses estudantes. Primeiro passo, fale com entusiasmo e paixão. Depois, apresente opções. Quantos professores hoje têm, assim, alguns, né? A gente nunca generaliza, né, gente? A gente nunca pode generalizar. Então, tem uma parcela ainda muito resistente em relação à parte tecnológica. Parece que só... porque na minha época... Sabe o professor na minha época? Porque na minha época... porque quando eu era estudante não era assim. Porque agora eu estudo. Então ele, gente, passa o tempo todo só criticando, comparando a época dele com a época de agora. Nós vivemos em outro tempo, embora tenhamos nascido em outra época, embora tenhamos sido estudantes na idade que eles têm hoje em outra época, nós vivíamos diferentes, porque a época em que nós vivíamos não tinham tantos estímulos, não tinha tanta tecnologia, né, tanto desenvolvimento tecnológico como aquele que eles têm hoje. Então eles vivem em outra época. E se você ainda está vivo nesta época, por favor, se situe e comece a interagir com o que acontece na sua época também, porque na sua época dele não, é a sua também como professor, só que você tem agora uma maturidade, uma formação. Então entenda que é você que vai agora buscar lá, nos traços que você acredita que são importantes da sua época, unidos ao que hoje você dispõe, a época atual em que você também está inserido, que você agora vai unir o tal do útil ao agradável. Então não despreze o que ele gosta também de fazer, os interesses, os assuntos que ele ama também. Tem que existir uma troca. Então você vai adaptar aquilo que você tem como base da sua estruturação, da sua organização, do seu planejamento didático, e você agora vai
conversar, né? Essas novas ferramentas, tecnologias conversam agora com o que era usado na sua época, que você acredita tanto e você gosta tanto. Então, apresente opções para o estudante. Não precisa ser só a leitura do livro físico. É importante? Com certeza. Eu, por exemplo, sou apaixonada pelo livro físico. Mas, de repente, você está num espaço onde não dispõe de uma quantidade de livros físicos que seja compatível com a quantidade de estudantes que você tem na sala de aula e você quer trabalhar aquele texto. Não é assim? Não é? Vamos confessar que acontece bastante isso quando a gente vai lá no enfrentamento da aula de leitura. Aconteceu muito comigo. Muitas vezes eu quis muito que os estudantes fizessem a leitura, aquela turma toda, né? Aquele sonho da gente de ver a turma toda lendo aquele mesmo livro, mas não tinham livros suficientes. Então a gente fica fazendo rodízio, às vezes quebra um pouco, né, daquele ritmo que a gente quer dar. A gente cria opções, mas enfim, se não tem o físico, tem uma coisa chamada digital. Vocês sabiam que hoje, por exemplo, uma pessoa que faz um cadastro do Kindle da Amazon, por exemplo, ela pode baixar livros até gratuitos. Olha aí. Pode baixar livros gratuitos, livros de, por exemplo, R$2. Então, são opções. Não precisa ser... o meu aluno não tem condições de comprar um livro de R$50, de 30, de 20, mas ele provavelmente tem acesso a um celular, não tem? Porque olha que o professor sabe como eu sofro com essa história do celular. Eles ficam ali viciados o tempo todo, querendo ficar, a gente precisa estar colocando limite o tempo todo nisso. Essa é a realidade. Então, use essa ferramenta celular de uma forma inteligente. Você sabe baixar até os livros offline. Entenda, procure conhecimento sobre essas novas ferramentas e tecnologias para que você possa trazer isso para a sala de aula. Não precisa ser o livro físico. Não tem o livro físico, mas a gente tem como ter esse mesmo conteúdo digitalmente, de forma eletrônica. E aí sim, você tem a turma participando disso. E as estratégias precisam mudar também. Porque você não pode ficar o tempo todo fazendo a mesma coisa o ano todo e querendo que todo mundo se sinta super, nossa, que legal. Não, as pessoas gostam de inovação, gostam de coisas diferentes. Cabe a você perceber o que o aluno gosta mais. Gosta mais de encenações teatrais, ele gosta de música, ele gosta de... Fala muito de Netflix, de filmes. O que ele gosta? De vídeos. Ele gosta de debates. Professores precisam analisar que estratégias, que metodologia vai ser apropriada para aquele assunto que ele quer tratar ali na sala de aula. E sempre ir mudando. Porque fazer sempre a mesma coisa, seguir o mesmo modelo... Gente, imagine, se coloquem no lugar do estudante. É você chegar lá na sala de aula, ele tem não sei quantas aulas com professores diferentes e você tem não sei quantas aulas em turmas diferentes. Então, você chega lá, aí pega o livro didático, né? O livro didático, ele serve ali como base, mas ele não precisa ser a sua... Você tudo tem que fazer com o livro didático? Não, gente. Ele serve ali como norte, que você pode fazer muitas coisas, ser bastante criativo ali com o livro didático. Aí sempre a mesma coisa. Vai lá, abre o livro na página X, aí começa a ler. Aí no outro dia, a mesma coisa. Aí no outro dia, a mesma coisa. Cansativo. Tem que concordar, tá? É bem cansativo. E você faz isso o tempo todo. O que é que tem a tua aula de atrativa, de interessante, de criativa? Nada. Nada. Então, depois você fica reclamando que o estudante não está tendo um bom rendimento, que ele não presta atenção na aula, que ele conversa o tempo todo, mas é claro que sim, uma aula dessa. Então, a gente precisa também sair desse pedestal que alguns professores têm de achar que só porque ele é professor, isso já é o suficiente para conquistar e para o aluno fazer tudo que tem que ser feito. Só que não é assim que as coisas funcionam. E vou dizer mais, não é assim que funciona, inclusive para você.
Porque quando você, por exemplo, está numa formação de professores, vamos combinar, que fica lá aquela pessoa só falando. Aí vem outro, fala. Tenho certeza que você dá uma espiada no celular, você conversa com o colega que está do lado, você pega um caderninho, nem que seja para escrever o seu nome várias vezes para passar o tempo. Que a gente vê que é uma questão até biológica do nosso cérebro. Né? Nosso cérebro, ele tem um tempo X ali de concentração, de atenção. Depois é comum que a gente se disperse ou tire atenção para algumas outras coisas ao nosso redor. Então imagina um monte de adolescente dentro da sala de aula e você jurando que fica lá só naquele livro didático, leitura. Agora pega a página, faça atividade. Gente, todo dia fazer isso é importante, sim. Mas todos os dias, o ano todo, sinceramente, a aula fica muito maçante. Muito chata mesmo. Aí tem que confirmar. A gente tem que dar César o que é de César. Aí fica chata mesmo. Então procure sempre inovar e veja que essas ferramentas digitais hoje podem, de fato, despertar o interesse do estudante para a leitura. Então a gente já tem a primeira, fale com entusiasmo e paixão. Segundo, apresente opções. Diversifique as suas estratégias na hora da aula. E para isso, não esquecendo de que se não tem físico suficiente, você precisa sim utilizar as ferramentas digitais para proporcionar momentos de leitura em sala de aula. Porque a gente fala que leitura é prazer, mas ele precisa vivenciar esse prazer. Não é só você dizendo que é prazeroso que ele vai achar uma maravilha ler, não. Ele precisa ter experiência como leitor. Então é preciso que, de fato, ele nesse espaço de sala de aula tenha contato com textos, tenha contato com a leitura. Tá bom? E você vai ser o guia, você é o professor, você é o guia, você é o líder, você está guiando, você está ensinando, você está mostrando, você está orientando. Você não está fazendo por ele, você está mostrando como se faz. É como um verdadeiro líder, que ele vai seguir. Seja um influenciador da leitura. Quantos influenciadores aí, muitas vezes, não tem nenhum conteúdo? Uau! Né? Mas eles estão lá, antenados, querendo ver. Tal você ser esse grande influenciador? Que esses seguidores sejam seus estudantes, seguindo, mas não só seguindo. Você também fazê-los serem primeiros seguidores para que depois eles possam ser líderes como você. Mas líderes com conteúdo. Líderes que fazem a diferença. Olha que papel maravilhoso você vai estar desempenhando aí no processo de formação, né, educacional mesmo desses estudantes. Vamos lá, terceiro ponto, seja um leitor genuíno. Quantas vezes professores falando, leiam, eu preciso ler, você precisa ler, e ele não lê. Ah, mas eu já li muito, Andressa, assim, e parou? Como assim? Você precisa ler, você precisa conhecer novos assuntos. Ah, Andressa, mas é porque eu trabalho muito, não tenho tempo para ler, não. Você não tem tempo ou não é prioridade? Olha, foi uma coisa que eu aprendi. Desculpa para quem não quer fazer é dizer que não tem tempo. Porque quando você quer fazer, você vai encontrar um tempo. Nem que seja só no final de semana, numa horinha. Ao invés de ficar lá na televisão, às vezes você ficar de bobeira ali sem fazer nada, pega um livro, vai te atualizar de algum assunto interessante. Quanto mais conhecimento você tiver, com certeza isso vai auxiliar no seu trabalho profissional, nas aulas que você vai dar. Então não dê desculpa. Né, gente? Ó, sem desculpa, porque você fica reclamando do aluno, ele não lê, ele não fez, e você também não faz. Então, ele vai perceber se você realmente é um leitor ou não. Ah, gente, percebe sim. Então, antes de tudo, influencie, mas seja autêntico, seja verdadeiro. Você lê, então você incentiva a ler. Seja um leitor. Então, no seu ritmo, não precisa ser 300 livros por semana, 300 livros no ano, mas no seu ritmo, mostre no seu dia a dia que você é um leitor. Ah, isso faz muita diferença. Podem acreditar nisso. Ele vai ver, nossa, o que ele fala é o que ele faz. Não existe nada mais forte do que você ter a percepção de que o outro age de acordo com aquilo que ele fala. Não é só falar, é fazer, é ser autêntico.
Então ele vai perceber, inclusive ele vai se interessar até em saber o que é que você está lendo. Ah, gente, nesse final de semana, já pensou você chegar com uma conversa como essa? Esse final de semana eu li um livro. Ah, vocês conhecem um livro X? Ah, esse livro eu tô amando fazer a leitura. Vocês conhecem esse autor? Gente, olha, eu tô fazendo a releitura do livro X. Olha, eu tinha tantos anos. Olha, eu tinha a idade de vocês quando eu fiz essa leitura pela primeira vez. Mas quando eu li era assim, era assado, eu pensei dessa forma. Hoje eu tô vendo antes. Será que os livros que vocês estão lendo agora, quando vocês forem ler, fazer a releitura daqui a alguns anos aí na frente, vocês vão ter a mesma percepção? Vamos fazer uma atividade sobre isso? Como é que você se projeta no futuro? Como você acha que você vai analisar essas mesmas questões? Faz uma pesquisa em casa, pergunta aos seus pais qual foi o livro que eles leram quando eram adolescentes, assim, na sua idade, que eles gostaram mais. Você está entendendo? Que você vai puxando uma coisa para outra. E aí eles vão dizendo, nossa, mesmo, hein? Entenderam? Então a gente precisa criar também. Parece tão informal, mas ali você já está ensinando, você já está passando ali, ó, a sementinha do interesse, da curiosidade. Ser estratégico, intencional o tempo todo, para chamar a atenção desse estudante e fazer com que ele de fato tenha interesse. Isso é muito, gente, possível demais. Muito possível. A gente fica achando às vezes que tem que ser uma coisa, nossa, uma coisa assim, não muito. Não, é o simples que dá certo. É o simples dando muito certo. Então vamos lá. A quarta orientação é: não basta somente parecer, é preciso ser autêntico. Acho que nessa fala anterior já até acabei falando dessa também. Não é só parecer, não é só falar, é viver. Tudo que há no seu ser precisa transmitir essa verdade. Aí você alcança não só os olhos, você alcança os corações. E o papel afetivo, né, tão preconizado também, falado, discutido pelo nosso Paulo Freire, né, que falou tanto sobre essa questão da importância da afetividade, afetividade com disciplina. Não é como a gente confundir. Você é afetivo, então eles vão fazer o que querem. Não, gente, não existe. Olha, nada é bom em extremos. Nem ser muito disciplinador no sentido de ser autoritário, de extrapolar o exagero, gerar o autoritarismo. Nem você ser muito maleável ao ponto do aluno estar te comandando, porque o comandante do barco é você que é o líder. Entenderam? Então a gente precisa também saber estar entre esses dois campos, buscar esse equilíbrio. Mas seja verdadeiro, seja autêntico, mostre realmente aquilo que você acredita, não só através de palavras, mas principalmente as suas atitudes no dia a dia. Isso é muito forte, é muito poderoso. A quinta é: se há o mito de que ler é chato, não tente só dizer que é prazeroso. Então saia do convencional, porque se é prazeroso, porque é. E como pode ser? Isso é você quem vai pensar. Não é o estudante que tem que chegar com isso pronto para você. Você é quem precisa, dentro da sua experiência, da sua maturidade enquanto leitor, como profissional, você precisa conduzi-los. Eles precisam disso. Principalmente nesse período, nessa idade, eles precisam sim dessa liderança. É você quem está conduzindo e mostrando que para ler com prazer é primeiro muito importante estar aberto e receptivo à leitura. Mas você vai fazer isso dentro de uma metodologia, de uma estratégia tão cativante, tão entusiasmada, que eles vão sim prestar atenção no que você está falando. Essa história, estou falando para as paredes, não vai acontecer mais. Você vai ser um professor de ouro. De ouro. O que você fala, o que você faz, a maneira como você ensina, vale ouro. E ninguém quer perder ouro, ninguém quer perder tesouro. Então, pensem nisso no momento que vocês estiverem ali apresentando essas aulas, porque esse como vai ser prazeroso não é só dizer que é o como será, esse como você que direciona.
através das estratégias, das atividades que você faz, da metodologia que você utiliza, das ferramentas que você leva para a sala de aula, aí sim se torna prazeroso, tá bom? Sabe? Pensar nisso, né? Na nossa fala e como nós conduzimos a nossa aula em consonância com aquilo que a gente fala, tá bom? A sexta diversifique estratégias, né? Sempre é muito importante que você mude, não fique naquela mesmice cotidiana. Então vá mudando. Hoje vai ser com um vídeo, a outra aula eu penso numa música, na outra aula a gente vai pegar o livro físico e vai fazer a leitura, na outra eu já prefiro fazer alguma coisa digital, vai ter uma apresentação de slides. Vou fazer uma encenação, vou pedir para que eles façam um júri simulado, vou estabelecer um debate, a gente vai fazer hoje leitura de alguns trechos do texto, vamos fazer argumentação, exposição de argumentação, a gente vai fazer enfim, aí depois vamos fazer um texto, olha, você já está linkando com outras habilidades que precisam ser trabalhadas, vamos fazer um texto, agora eu quero que vocês falem sobre o texto de vocês, que vocês leiam o texto dos colegas, olha, a leitura está ali sempre presente. E quando eu falo assim, eu falo desse direcionamento do professor de língua, né? Porque estou falando da língua portuguesa, porém, a gente sabe que se for um professor de sueco, um professor de inglês, um professor de francês, nada me impede de seguir essas orientações aqui que eu coloquei, né? Pela minha vivência em sala de aula. Mas aí, o que eu estou querendo dizer? Todos os professores de história, de geografia, de matemática, não interessa a disciplina, gente. A leitura ela precisa ser trabalhada em todas as disciplinas. Não é, vamos dizer assim, obrigação só do professor de língua ensinar as estratégias de leitura. Ou de apresentar uma metodologia que envolva a leitura que seja satisfatória e eficiente. Os demais professores também. Porque quantas vezes a gente não escuta, às vezes, uma cobrança muito grande. Ah, mas é porque ele tá ruim na minha disciplina, porque ele não é bom em português. Exemplo. E você, enquanto professor dessa tal disciplina, o que é que você está fazendo enquanto estratégia para fazer com que o seu aluno entenda, de fato, o conteúdo da sua disciplina? É só o professor de português vai ter que dar a tua aula? Não, né? Então, você também é responsável por isso. Então, vamos parar com isso, né? De ficar achando, tem que ser só... Não, o professor de português tá ali fazendo, mas imagine que se você também assumir uma postura de integração, inclusive com esse professor de português, fazer atividades interdisciplinares. Gente, o mundo tá aí cheio de ideias, a gente precisa só começar a partir para ação. Então, esse aluno ele vai ter tanto o contato com o professor de língua portuguesa que já vem desempenhando um bom trabalho, mas em paralelo a isso, as outras disciplinas também estão no mesmo ritmo, estão em sintonia nesse trabalho, desse fazer pedagógico. Claro que esse estudante ele vai avançar muito mais rápido, vai ter mais facilidade. Entenderam? Então é preciso também ter uma integração. É muito importante essa integração. Então aqui, no sétimo contemple a heterogeneidade. A gente sim, somos conscientes que dentro de uma turma, alguns vão ter mais dificuldade de aprendizagem do que outros, por N motivos. Pode ser por vários motivos. É preciso se aproximar dos estudantes e saber exatamente quais foram os caminhos anteriores, ou seja, os contextos anteriores, nos quais eles estiveram presentes, de que forma eles assimilaram esse conhecimento ou não, o que é que falta, que é preciso oferecer. Porque muitas vezes a gente está ali querendo cumprir um protocolo, um currículo, e não entende que a gente está lidando com pessoas, e não só com mapas e conteúdos que só revelam números. Nós trabalhamos com pessoas. E essa pessoa que nós estamos ali guiando precisa de um acompanhamento. Então, é necessário que você entenda o que é que falta. Enquanto professor, enquanto profissional, o que foi que eu identifiquei que precisa ser reparado? Mas foi porque ele não aprendeu, ele já devia ter chegado. Sim, já devia, mas não chegou. E aí, o que é que você vai fazer? Então, muitas vezes, existem essas aulas extras que são necessárias, existe um material extra que precisa ser encaminhado. É necessário chamar a família também para comunicar essas dificuldades, para que eles também possam auxiliar. Não é só papel da escola
ou do professor, é papel também da família estar acompanhando o desenvolvimento desse estudante. São muitos desafios? São, mas quando a gente tem um trabalho sério, comprometido, profissional, as coisas fluem. A gente precisa realmente contemplar essa heterogeneidade, conhecer esses, por exemplo, quantos trabalhos de monitoria, por exemplo, são realizados em sala de aula, são tão eficientes de estudantes que de repente tem ali um destaque, você percebe que ele tem uma facilidade maior. Claro que a gente precisa trabalhar com os demais para eles não entenderem que de repente, é porque o professor gosta mais daquele. Não, mas de trabalhar esses grupos que se ajudam, grupos de estudantes que conhecem mais um determinado conhecimento e são capazes de ajudar os outros estudantes do grupo a aprenderem. E acreditem, funciona muito, porque às vezes a linguagem deles entre si é tão mais acessível entre eles que de fato flui. Então você orienta. E você pode dinamizar seu espaço de sala de aula mostrando esses caminhos, né, de que eles podem interagir e se ajudar entre si. Uma outra estratégia aqui é saiba esperar, plante sementes, os resultados acontecem com o tempo. Nem todo mundo vai ficar no mesmo ritmo, nem todo mundo vai aprender da mesma hora, da mesma forma. Então, entenda que sim, alguns estudantes, inclusive, vão passar de um ano para o outro e você só vai ver esses frutos depois. Então, tenha paciência. Vai acontecer. Sim, vai acontecer. É preciso ter constância. É o nosso 9º tópico. A gente já está chegando no final aqui, ó. Seja constante, não desista. Eu sei, não é fácil. Posso dizer a vocês que trabalhei 3 turnos. Trabalhei dando aula de manhã, de tarde e noite. Imagina quantas turmas eu não tive no mesmo período. E ser constante é um desafio. Mas a gente precisa primeiro se comprometer com aquilo que a gente acredita, né? E depois a gente emana, a gente transborda para as outras pessoas. Isso é muito verdade. E eu tenho muito orgulho assim de ser professora, de ter passado na vida dessas pessoas terem passado na minha história. A gente sabe que isso não foi por acaso. E hoje vê-los, muitos deles, assim, que eu consigo ter contato e saber que eles estão bem, que eles têm uma formação, que eles são ótimas pessoas, isso é tão importante. A gente vê que o aluno realmente despontou, né? Que ele está fazendo a diferença, é muito importante. E outra coisa aqui é a nossa última dica, que é as histórias. A gente precisa passar mais qual é a nossa história. Não despreze, não acredite assim, mas eu não sou uma artista, não sou uma celebridade, não sou youtuber do momento que eles curtem, mas você é o professor, você é a pessoa que está com ele ali, ó, o ano todo. Você é muito importante. Conte a sua história. Reserve um tempo da sua aula para se aproximar, porque é dentro dessa humanidade que a gente consegue conquistar os corações. Então, fale da sua história, fale de situações que você viveu enquanto estudante, de situações até da sua vida que você, claro, né, que são confortáveis e que você sabe que vai linkar com o que você quer passar para eles. Eles vão parar para te ouvir. Eles são interessados, sim, sobre você. Escute, não só fale. O que é que eles têm para te dizer? Quantas vezes a gente sabe que até algumas atitudes rebeldes é alguma coisa que precisa ser dita? É cansativo. E é estressante. Eu sei. Mas eu quero te dizer que a gente precisa acreditar. Não desista, seja constante. E busque ouvir essas outras realidades, para que você também possa planejar de acordo com a sua realidade e com a realidade dos estudantes que você está ali servindo com excelência. Gente, muito, muito obrigada. Você não sabe como é um grande prazer falar sobre estratégias de leitura, de metodologia para vocês. Porque eu não sou diferente de vocês, não. Nós temos muitas coisas em comum. Mas eu sei que se eu paro aqui, penso, reflito sobre a minha história aí como professora e vejo que posso sim contribuir de alguma forma com vocês, de forma positiva,
Vou fazer com o maior prazer, com todo o entusiasmo que eu falei aqui, porque eu sei que isso pode sim fazer com que você reflita hoje e pense, nossa, eu posso mudar sim algumas estratégias. Eu posso tomar um caminho diferente, ou posso intensificar, fazer um pouco mais, mudar alguma coisa. Tá bom? Então eu quero que vocês compartilhem esse vídeo para outros professores, independente de ser professor de língua portuguesa ou não, porque eu acredito que isso seja importante para todos os professores. E quero assim pedir muito apoio de vocês para que a gente possa assim aumentar a nossa comunidade de leitores proficientes, né? Eu sei que tem muitas pessoas que não são professores de formação, que acompanham esse perfil e que eu sempre faço as resenhas, né? Eu faço as resenhas, que gostam de ler, com certeza porque tiveram professores assim como você que está me assistindo aqui, lá no passado, que deram esse incentivo, ou foi em casa com os pais, ou com algum amigo, enfim, alguém foi influenciador. Então eu quero que vocês entendam que vocês são os maiores influenciadores, tá bom? Então, beijo, meus queridos, acompanhe aí, compartilhe, vamos aumentar esse perfil para que o Instagram, ele entenda que as pessoas se interessam por esse conteúdo e possa ter um alcance maior. E vamos junto aí nesse movimento, tá bom? Eu sou constante e eu não desisti não. Beijo, até a próxima!